pessoal, a gente vai falar sobre os processos de conformação utilizados na fabricação da longarina de aeronave. O trabalho foi feito por mim, Ana Cláudia, e por Kevin. Então, o roteiro de trabalho da gente foi disposto da seguinte forma, que a gente vai fazer a introdução, a gente vai apresentar o produto, dizer as características e as propriedades desse produto, o material que foi utilizado para a fabricação, os detalhes da fabricação por extrusão, que foi o processo que a gente escolheu, o processo principal, os defeitos que podem ocorrer durante a fabricação, os detalhes da fabricação utilizando outros processos e as vantagens comparativas entre todos os processos que a gente comentou durante a apresentação. Então, as asas de aeronave correspondem às principais superfícies de sustentação de um avião incumbidas de suportar o mesmo voo. Então, a asa ela é o principal componente da aeronave e ela vai ser responsável por suportar todas as cargas que vão atuar durante o voo. Então, ela é composta principalmente pela longarina, como a gente pode ver aqui. Ela fica disposta ao longo da asa e também pelos perfis, que são as nervuras. Então, a longarina é o principal componente da asa que tem essa função, de suportar as cargas que são impostas a ela durante o voo. Então, a longarina, além de suportar essas cargas, ela vai garantir que haja uma segurança e a integridade da asa durante o voo. Então, a utilização de longarinas bem projetadas é crucial para garantir a estabilidade e a segurança da aeronave, uma vez que quando a gente projeta uma longarina, ela tem que suportar todas essas cargas, tanto é que se ela não suportar essas cargas, a aeronave pode vir a cair, e os componentes estruturais dela podem falhar. Então, a escolha dos materiais e processos de fabricação impacta diretamente na performance, no peso e na durabilidade, fatores que são fundamentais na aviação. Então, eu preciso ter uma aeronave durável porque ela vai ser preciso ter uma longarina que tenha um material de ótima durabilidade porque ela vai ser exposta a diversos ambientes e a diversos tipos de esforços. E também o peso, porque quanto mais denso for o material, mais pesado ele tem que ser. E quando a gente está falando em relação ao peso da aeronave, a gente está levando em consideração também a sustentação dela. Então, quanto maior for a sustentação da minha aeronave em relação ao peso dela, mais ela consegue voar e mais ela consegue fazer um voo estável. Então, como eu tinha falado anteriormente, a longarina é o principal membro estrutural da asa e ela vai funcionar como uma viga dimensionada. Então, ela vai ser disposta ao longo de toda a asa, de forma horizontal, ela vai partir da fuselagem e vai percorrer até a ponta da asa. Então, ela vai suportar esforços de flexão e também de torção. Ela vai resistir às cargas aerodinâmicas. Ela suporta também o peso da asa, do combustível e equipamentos, além de alojar motores, turbinas e armamentos. Então, a longarina, reforçando mais uma vez, é um componente bastante importante quando a gente fala em questão de segurança. E ela vai, no caso a asa, ela vai absorver essas forças, no caso, por exemplo, os perfis, eles vão absorver as forças e vão transferir essas forças para a longarina para que ela venha suportar. E aí as configurações das longarinas elas podem assumir diversas formas, como mostrado aí. A gente pode ter configurações de longarinas metálicas, configurações de longarinas de madeira e também materiais compósitos. Então, ou ela pode ser produzida inteiramente, ou ela pode ser fabricada separadamente, as partes, e depois unidas por rebites. Levando em consideração também a questão de densidade do material, a gente pode ver, como nessa primeira longarina metálica, algumas longarinas que elas têm o seu perfil vazado, ou em furos, ou enfim, seja como for, ou em tiras, e isso vai impactar diretamente no peso do material. Então, quando eu quero um material menos denso, eu vou produzir minha longarina nesse perfil, nesse formato. Então, as longarinas elas devem possuir as seguintes características, que seria alta resistência à tração, compressão e cisalhamento. Então, as longarinas elas precisam ter alta resistência à tração, compressão e cisalhamento porque elas são as principais estruturas de suporte da aeronave, principalmente das asas.
Então, durante o voo, as longarinas elas são submetidas a forças extremas e a capacidade de resistir a essas tensões é essencial para manter a integridade e a segurança da aeronave. Então, por exemplo, a força de tração ela vai ser a força que puxa, né, ou que estica a estrutura. Então, quando a asa do avião ela gera sustentação, a parte inferior da longarina ela vai ser esticada. Então, por que isso é importante, né? Porque durante o voo, a sustentação faz com que a asa ela curve para cima, a própria asa ela se curve para cima, e a parte inferior da asa, né, e da longarina vai ser puxada, criando assim forças de tração. Então, se a longarina ela não tiver uma alta resistência à tração, ela pode se alongar ou até mesmo quebrar. Isso vai comprometer, né, a estrutura da asa e também a segurança do avião. E com relação à compressão, né, por que ela deve ter resistência à compressão, né? Então, a compressão é justamente o contrário, né? Vai ser a força que empurra ou que comprime a estrutura, fazendo com que a asa ou a estrutura, né, tenda a ser esmagada ou dobrada. Então, a parte superior da longarina, ela vai estar sujeita a forças de compressão. Então, isso é importante porque quando a asa ela se curva para cima, devido à sustentação, a parte superior da longarina ela vai ser comprimida. Então, se a longarina não for suficientemente resistente a essa compressão, ela vai poder dobrar ou se deformar. E isso causaria uma falha estrutural, novamente, que poderia comprometer também o voo da aeronave. Com relação ao cisalhamento, né, vai ser a força que atua no sentido de deslizamento de uma parte da estrutura em relação à outra. Então, isso ocorre quando a gente tem tensões diferentes atuando em diferentes partes da longarina. Então, a aeronave, a longarina, ela deve ter uma boa resistência ao cisalhamento, porque em uma aeronave as forças de cisalhamento elas vão ocorrer quando as asas tentam de certa forma, se mover ou torcer sobre o efeito das cargas aerodinâmicas. Então, principalmente quando a aeronave está sofrendo está em condições de manobras bruscas ou em turbulência. Então, se a longarina ela não tiver resistência ao cisalhamento, partes delas podem escorregar ou se deformar. Isso comprometeria sua capacidade de suportar asas e também de suportar as cargas que nela estariam sendo aplicadas. Então, aqui a gente tem a asa de um Airbus, sendo nela realizado um teste de flexão, né? Justamente para garantir essa integridade e a segurança da aeronave durante o voo. Então, as longarinas elas devem possuir as seguintes características. Ela deve ser leve, né? O material dela deve ser com uma baixa densidade, deve ter uma alta resistência à fadiga, então ela deve suportar ciclos repetidos de carga, deve também ser resistente à corrosão, porque a gente vai ver posteriormente, né, que a corrosão é um dos principais defeitos presentes na longarina. E ela também tem que ter a capacidade de ser moldada, ou seja, no processo de conformação ela deve ser facilmente conformada. Então, também em materiais compostos, as longarinas devem possuir as seguintes características, como rigidez, resistência e coeficiente de expansão térmica e umidade, né, que no caso esses coeficientes de expansão térmica, né, eles referem esse coeficiente de expansão térmica, ele vai se referir à forma como o material se expande ou se contrai devido à mudança de temperatura. Então, por exemplo, quando a longarina de uma asa de metal ela está em um ambiente muito frio, se ela contrair mais do que o restante da estrutura da asa, pode ocorrer rachaduras e também pode causar fogos nas juntas. Então, por outro lado, em um ambiente quente, uma expansão excessiva pode fazer com que a estrutura se torne estressada e acabe se deformando. E também o coeficiente de absorção de umidade, né? Ele vai descrever como o material reage à umidade, seja ele absorvendo água ou se expandindo por causa da presença da umidade do ar. Então, no caso, o exemplo de uma longarina feita em materiais compostos. Ela vai absorver a umidade em um ambiente tropical, então se essa longarina se expandir devido à umidade, isso pode criar tensões indesejadas em outras partes da estrutura da asa ou da fuselagem. Isso vai comprometer a segurança e desempenho da aeronave. Então, além disso também, a umidade excessiva ela pode danificar os materiais com o tempo.
Então, as longarinas elas podem ser feitas tanto de metal como de madeira ou de materiais compósitos. Geralmente esses materiais compósitos são feitos de... As longarinas, né, produzidas de materiais compósitos são feitas por um conjunto de fibra de carbono ou algum tipo de fibra, mas geralmente são feitas em fibra de carbono. Também, juntamente com a fibra de carbono, utiliza-se a resina epóxi e algum tipo de espuma. E isso vai montar uma estrutura sanduíche que vai ser explicado também posteriormente. Mas geralmente a maioria das aeronaves fabricadas elas têm a longarina das asas feita de alumínio sólido estrudado, que vai ser justamente o processo de fabricação que a gente escolheu, né, citar como principal, né? Elas podem ser estrudadas inteiramente ou em partes. No caso, parte da longarina ela seria estrudada, né? E depois essas partes elas seriam unidas através de rebites. Então, as longarinas elas podem ser estudadas inteiramente ou em partes, como eu falei, né? E o processo de fabricação, né, da extrusão ocorre da seguinte forma, né? Primeiro seleciona-se a liga de alumínio e aí geralmente esses dois são os tipos de ligas escolhidos. Posteriormente aquece o tarugo a uma temperatura de extrusão que varia entre 400 e 500 graus. Depois ocorre-se a extrusão e depois é feito o resfriamento e o tratamento térmico, justamente para diminuir as tensões que foram causadas devido ao trabalho a quente. Posteriormente é feito um corte e acabamento e por último é feita a inspeção da qualidade. Além disso, as longarinas elas vão ser projetadas à prova de falhas, o que significa que parte do material ele pode acabar como eu posso dizer, pode continuar funcionando se alguma outra parte da estrutura não funcionar mais. Então, são dois suportes, um suporte inferior e inferior, eles são unidos por essa emenda, essa emenda no meio, e unidas por rebites. Então a gente vai ter a parte superior com suporte e a gente vai ter também esse suporte superior vai ser rebitado e a parte inferior vai ser uma chapa única com suporte também. Então, caso um desses componentes falhe, o outro pode assumir né, a mesma condição que o outro estava e suportar as cargas. Bom, pessoal, nos defeitos do processo de fabricação, como a gente já conhece, os defeitos principais observados na extrusão são as trincas superficiais descritas, observadas na imagem 1, riscos de extrusão na imagem 2, zona morta observada na imagem 3, bolhas superficiais observadas na imagem 4, as manchas ou perdas de cor na imagem 5, e na imagem 6 a gente tem o processo de esfoliação. Esse processo de esfoliação ocorre devido à corrosão intergranular, que é um ataque ao longo dos contornos de grão de uma liga, normalmente resulta na falta de uniformidade na estrutura da liga. Ligas de alumínio, que é o principal material utilizado para a construção das longarinas por extrusão e aço inoxidável, são particularmente suscetíveis a essa forma de ataque eletroquímico. A falta de uniformidade é causada por danos que ocorrem na liga durante seu aquecimento e resfriamento durante o processo de fabricação desse material. E se dá na forma de um relevo ou de uma descamação do metal no momento que ela passa pela matriz de extrusão. Uma parte desse material da superfície pode ser levado embora, ser descamado, e por ter essa ideia de se tirar uma camada da pele, da superfície da peça, se dá esse nome de esfoliação, que é devido à denominação dos contornos de grão causadas pela pressão do resíduo de corrosão. Esse tipo de corrosão é difícil de ser detectado no seu estágio inicial e só é apresentado para a gente no momento em que o material já é removido e apresentado a cratera na superfície da peça. Detalhe de fabricação por laminação, a gente vai ter o outro processo de fabricação para as longarinas,
que podem ser fabricadas em madeira, material metálico e, mais recentemente, passou-se a adotar a construção em material compósito dessas longarinas, por meio de laminação. Singularmente, o emprego dos laminados à base de fibra de carbono e de resina epóxi, entremeado por um núcleo de baixa densidade, formando estruturas chamadas sanduíches. Essas longarinas são utilizadas, como a gente pode perceber na figura 9, em que há uma camada em azul que seria o núcleo de polímero, e as camadas de fibra de carbono em volta, e também são utilizadas na Stratos, que é uma fábrica de aviões aqui da cidade de Campina Grande, que vai ser a tecnologia utilizada para as longarinas da aeronave que está sendo construída nesse momento. De acordo com as pesquisas, a gente percebeu que as longarinas feitas desse material de fibra de carbono é mais eficiente, suporta maiores valores de módulo de elasticidade e resistência mecânica e tração maiores, com um valor de peso específico aproximadamente 30% menor do que o de alumínio. E como a indústria aeronáutica visa diminuir o peso dos aviões para ter uma máxima eficiência, a longarina de fibra de carbono demonstrou consideráveis características superiores e mais adequadas do que a de alumínio extrudado. Nesses detalhes, para descrever como se é feito essa chapa sanduíche, como foi descrito, a estrutura de sanduíche consiste em um arranjo estrutural composto por 3 elementos. 2 faces finas, que são as lâminas ou as fibras, que são as camadas externas, e um núcleo interno. Uma viga sanduíche atua da mesma maneira de uma viga em I, com a distinção de que o núcleo do sanduíche é um material diferente e serve como suporte contínuo para as faces, ou seja, para unir aquelas faces que são as fibras e as lâminas do material da placa sanduíche. Como consequência, a construção em sanduíche resulta numa leveza maior, menores deformações laterais, uma alta resistência à flexão, frequências naturais mais alta do que as outras estruturas e isolamento térmico e acústico devido a esse núcleo de um material que não necessariamente terá que ser metálico e também a utilização de fibras de materiais que não são metálicos. Existem diversos materiais que podem ser utilizados para as fibras e essas faces das fibras, essas lâminas exteriores, devem suportar, sobretudo, esforços de tração e compressão, pois, como se situam na superfície, elas vão sofrer maiores esforços do que aquelas faixas que estão mais centralizadas numa barra, e é necessário que tenha um material de elevado módulo de elasticidade, e outras propriedades também são a resistência ao impacto, à corrosão, ao fogo, à umidade e a capacidade de adaptação a essas formas complexas, considerados aspectos influentes para selecionar o material. Desses materiais, a gente também pode selecionar materiais como vamos descrever mais acima, e normalmente são feitos por fibras, então essas fibras podem ser empilhadas tanto de forma unidirecional, como na primeira imagem, com as fibras todas para a mesma direção, como também podemos direcionar essas fibras de forma que elas tenham angulações diferentes, como na segunda imagem, que tem angulações de 90, mais 45, menos 45 graus, que vão proporcionar características diferentes e singularidades diferentes para cada uma dessas composições, e assim a gente tem uma maior personalização das propriedades da estrutura do sanduíche, que vai aumentar o espectro, a aplicabilidade desses materiais, a depender de como vai ser estruturada e programada essa lâmina que vai ser composta por fibras. Os materiais do núcleo têm por finalidade básica prover uma estrutura de leveza e resistência e rigidez à flexão, um isolamento térmico e acústico. Existe uma grande quantidade de núcleos disponíveis para aplicações aeronáuticas, sobre a divisão estabelecida em 4 grupos: madeira de balsa, espumas, colmeia e corrugados. No caso das fibras, a gente vai ter fibra de vidro, fibra de carbono, alumina. No caso dos materiais do núcleo, tem que ser materiais que sejam mais leves e que sirvam apenas para a união. Inicialmente, a madeira de balsa foi o primeiro material empregado, porque por uma função estrutural. Ele tinha uma baixa massa específica, uma boa resistência à compressão e oxigenamento, e ele também tinha um baixo custo. Depois foi se utilizando as espumas, porque eles tinham um baixo custo, eles tinham um bom desempenho estrutural e acompanhado também de elevado isolamento térmico e uma massa específica bem reduzida. Essas espumas poliméricas são as mais comuns, sendo patenteadas a utilização de PVC, PMI, poliuretano e poliestireno. As estruturas de colmeia
ou as conhecidas como honeycomb, são estruturas celulares que são pioneiras da utilização aeroespacial, ou seja, elas foram desenvolvidas, né, nesse âmbito de pesquisa aeroespacial. Essas estruturas apresentam vários formatos de células, isto é, elas podem ser triangulares, quadrados, circulares, porém o mais típico é a geometria hexagonal, que a gente comumente vê em colmeias, e que, por isso que levou esse nome, pode ser constituída de materiais distintos, como alumínio, aramida, polímeros, cerâmicas, ou seja, sua aplicação também é bem variada. Esse tipo de núcleo apresenta características mecânicas peculiares, como a elevada resistência específica à compressão, resistência ao fogo, tolerância a altas temperaturas, e também as vantagens dessas colmeias sobre as espumas é o estudo do seu comportamento teórico, visto que, no caso de espumas, as células apresentam de uma forma complexa, uma rede tridimensional em que se distorce e durante uma deformação a gente não consegue ter um padrão observável. Então, com os núcleos de colmeia, a gente pode desenvolver modelos em uma escala maior e observar essa deformação e perceber como essas formas, esses hexágonos estão se deslocando entre si e perceber também os motivos de deformação e fazer análises melhores. Aqui a gente vai ter um vídeo sobre também os detalhes da fabricação por estampagem, que vai apresentar tanto o processo de dobro como o processo de rebitagem, como é feito a confecção de longarinas por estampagem. O mesmo processo para construir a longarina principal. As longarinas passam por todo o comprimento da asa. É preciso ainda mais pressão desta vez, 222 toneladas para dobrar as longarinas no formato certo. Isso é porque este alumínio é 3 vezes mais grosso do que aquele usado para as nervuras. Para garantir que elas alinharam as nervuras perfeitamente para a rebitagem, os funcionários inserem grampos na longarina. Eles mantêm as nervuras em posição. Eles perfuram furos manualmente para os rebites maiores e alisam as bordas afiadas com uma furadeira de desbaste. Então, usando uma pistola de rebitar pneumática e uma barra de apoio, eles fixam os rebites na longarina principal. Uma barra de resistência menor é exigida para alguns dos espaços mais apertados. A estrutura do avião completada agora é colocada em um rack de posicionamento, onde receberá uma cobertura de alumínio chamada de cobertura da asa. Por fim, depois de vermos todos os processos de fabricação que a gente consegue identificar para realizar a construção da longarina, a gente pode comparar e relacionar os mesmos, evidenciando, por exemplo, no caso da extrusão, as vantagens de ter um menor custo para efetuar a fabricação, o controle de propriedades e inspeção sendo menor. E também o menor custo da obtenção da matéria-prima, uma vez que é feita com alumínio. Em contrapartida, o produto final apresenta um maior peso, maior desperdício de matéria-prima, pois, em alguns casos, se é necessário fazer furos e obter perfis de uma forma de que o material seja retirado para reduzir o peso da longarina. Maior número de peças para montagem, ou seja, a gente vai ter também a questão da rebitagem, a questão da tira no centro para poder fazer aquela viga, aquela longarina segura, e também as manutenções mais frequentes devido à presença desses materiais, como rebites, como placas de união. Então, a gente tem essa manutenção que seja sendo mais frequente. Por estampagem, a gente tem o custo para efetuar a fabricação, controle de propriedades e inspeção ainda menor do que o processo de extrusão, porque é um processo mais simples de se fabricar, e um menor custo de obtenção da matéria-prima também, porque também é feito com material de alumínio. Em contrapartida, o produto final apresenta também um maior peso, maior desperdício de matéria-prima, até do que as placas de alumínio, tendo em vista o vídeo anterior, maior número de peças e etapas para a montagem, que também foi descrito no vídeo anterior, que a gente, além da chapa, o dobramento, a gente tem que fazer furos, desbastar os furos, fazer a rebitagem. Então, são vários processos a mais. A impossibilidade da obtenção de perfis mais complexos, por conta da natureza do processo, que é mais complicado se obter perfis mais complexos. E as manutenções mais frequentes, devido também à presença daqueles rebites e à presença de mais
elementos de união que podem vir a prejudicar o material. Por laminação, a gente vai ter as vantagens da diminuição do peso estrutural, uma maior eficiência, porque a gente vai ter um peso estrutural menor da aeronave, que pode ser diretamente transmitida para um menor consumo de combustível, maior capacidade de carga, um aumento na autonomia, e então todos esses fatores podem vir a beneficiar a aeronave, além de que as peças envolvidas em material composto para estruturas primárias do avião podem reduzir o consumo de combustível em até 30% quando comparados às peças metálicas. A baixa taxa de desperdício de a maior eficiência em virtude disso. Então, temos também a baixa taxa de desperdício de matéria-prima, porque a gente não precisa realizar furos e realizar a retirada de material para diminuição do peso. A diminuição das operações de manutenção durante a vida útil, tendo visto que normalmente são peças únicas, então a gente não tem aquelas partes de rebitagem, as tiras de união, então a gente tem uma necessidade menor de manutenção, e também a redução do número de peças necessárias, porque a gente não vai ter a menor zona de rebitagem, e também, somado a tudo isso, temos as características intrínsecas do próprio material que fortalecem o apelo para essa tecnologia. Enquanto as desvantagens, a gente tem um maior custo se comparado com os materiais estruturais comuns, chegando ao material de compósito a custar, no caso, o valor de 10 vezes o preço de ligas de alumínio por unidade de massa. Em contrariedade também, a gente tem as análises, o ferramental, o controle de qualidade, além da certificação e documentação mais exigentes e dispendiosos, e também a dificuldade de reparar após o dano, ou seja, a gente, após oferecer um dano, a gente não tem um direcionamento adequado que assegure a qualidade dos reparos feitos sobre a longarina que veio a sofrer algum dano. Então, a gente normalmente tem que substituir a peça e não pode ficar fazendo reparos. Para concluir, por fim, a gente tem que observar que, apesar do seu maior custo para a fabricação e obtenção dos materiais compostos obtidos através do processo de laminação, ainda proporciona um valor agregado na forma das vantagens competitivas quando comparados aos outros produtos. Então, observa-se também a maior empregabilidade desse material, inicialmente utilizado na aviação comercial. Hoje em dia, a gente pode observar também, com base em dados estatísticos, que eles são utilizados 60% na aeronáutica comercial, 20% na defesa e espaço e 10% no setor recreativo. Os outros 10% são utilizados em setores ordinários, mas no caso, os 60% são da aviação comercial, principalmente devido a essa diminuição do peso estrutural da aeronave, a redução do consumo de combustível, somado às características do próprio material. Então, ele vem sendo mais utilizado e, portanto, a gente vem presenciando atualmente a transição que está ocorrendo para um futuro em que, além das longarinas, outras partes do avião também sejam fabricadas de compostos laminados em chapas, como, por exemplo, no avião Cirrus SF-50, que é fabricado pela Cirrus Aircraft, que é o maior fabricante de aeronaves civis do mundo para aviões privados, e também tem a companhia de empregar essas estruturas sanduíches e o composto de núcleo de espuma na sua fuselagem, composto unicamente desses tipos de materiais, e na construção com os núcleos poliméricos. Ou seja, a gente tem presenciado bastante esse material sendo utilizado na parte da aviação. E, por fim, obrigado a todos pela atenção e até breve.